Hoje vamos viajar no tempo e falar sobre uma das maiores conquistas do futebol brasileiro, a Copa de 1958. Naquela época, o Brasil estava em busca do seu primeiro título mundial, e o time era liderado por jogadores de muita qualidade, como Pelé, Garrincha, Didi, entre outros. Com um futebol envolvente e uma seleção muito forte, o Brasil deixou sua marca na história do futebol ao conquistar a Copa na Suécia. Vamos conferir essa trajetória emocionante e entender como o Brasil se tornou campeão mundial pela primeira vez? Dá um play e bora viajar no tempo! E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de tudo sobre o mundo do futebol, e deixar aquele like no vídeo para nos ajudar a continuar produzindo conteúdos como este. Agora, sem mais delongas, vamos embarcar nessa jornada pela história da Copa de 1958, realizada na Suécia. Nessa Copa, a seleção brasileira finalmente superou o trauma da final de 1950, o trágico maracanaço contra o Uruguai, e se tornou campeã do mundo pela primeira vez. A seleção brasileira, com um futebol ofensivo, venceu 5 das 6 partidas que disputou, marcando um total de 16 gols e sofrendo apenas 4. Na estreia, contra a Áustria, mesmo não jogando muito bem, o Brasil venceu por 3-0, com 2 gols de Mazzola e um de Nilton Santos. Na segunda rodada, contra a Inglaterra, aconteceu o primeiro jogo sem gols da história das Copas, em um empate em 0-0. Mas foi na terceira partida, contra a forte equipe da União Soviética, que a seleção brasileira mostrou seu potencial. O técnico Vicente Feola mexeu no time, colocando Garrincha e Pelé com seus 17 anos, como titulares. E em apenas 3 minutos, a equipe brasileira demonstrou seu poder de fogo, 2 chutes bem defendidos pelo lendário goleiro Yashin e um gol de Vavá. A União Soviética não conseguiu passar do meio de campo e o Brasil pressionou tanto que conseguiu outro gol, aos 31 minutos do segundo tempo, novamente com Vavá. Com essa vitória, o Brasil garantiu sua classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 1958 em primeiro lugar no Grupo 4, acima da Inglaterra. Feola criou um sistema tático inovador, que permitiu que o Brasil jogasse com 3 atacantes e 3 meio-campistas. Dessa forma, o Brasil conseguiu marcar muitos gols, e ao mesmo tempo, manter uma defesa sólida. O sistema tático permitiu que o meio-campista Zagallo atacasse e recuasse para marcar no meio-campo, dando origem ao famoso 4-3-3. Com isso, o Brasil teve a defesa mais sólida do Mundial, ao lado do país de Gales, com apenas 4 gols sofridos. E na frente, o trio Pelé, Garrincha, Vavá fez história. Com a habilidade de Pelé, a velocidade de Garrincha e a força de Vavá, o Brasil marcou 16 gols em 6 jogos, conquistando a torcida e o mundo inteiro. E para liderar essa equipe vitoriosa, o capitão foi Bellini, um zagueiro experiente e líder dentro de campo. O jogo entre Brasil e País de Gales foi o espetáculo das quartas de final da Copa do Mundo. Logo de cara, a gente já teve uma mudança na escalação brasileira. Vavá, que marcou 2 gols na partida anterior, acabou dando lugar a Mazzola por conta de uma contusão. Mas isso não foi o suficiente para segurar a nossa seleção, que foi para cima do País de Gales desde o início. Só que o jogo estava difícil, a retranca dos europeus estava forte demais e o Brasil não conseguia encontrar espaço para fazer um gol. Até que, no segundo tempo, aconteceu algo incrível. O nosso querido Pelé, camisa 10 do Brasil, com seus 17 anos, marca seu primeiro gol nos mata-mata da Copa do Mundo. Aos 21 minutos do segundo tempo, ele recebeu a bola de costas pro gol e fez um chapéu no zagueiro galês. Pelé chutou prensado no canto direito do goleiro e a bola morreu lá no fundo das redes. Ele comemorou muito, porque considera esse gol o mais importante de toda a sua vida. E agora a gente estava nas semifinais. O jogo foi entre Brasil e França, e aconteceu no dia 24 de junho de 1958. E a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, afinal, a França era um adversário forte. Mas a seleção brasileira entrou em campo determinada a vencer. E não demorou muito para o Brasil sair na frente. Aos 2 minutos de jogo, Vavá fez o primeiro gol do Brasil. Mas a França não desistiu e empatou logo em seguida, com um gol do Fontaine.
Só que aí o Didi colocou o Brasil na frente de novo, ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa do jogo, aconteceu algo incrível. O nosso querido Pelé, que era ainda um jovem jogador naquela época, fez 3 gols quase em sequência. Isso mesmo, 3 gols. O primeiro foi aos 8 minutos. Depois aos 19. Por fim, aos 31 minutos. A França ainda conseguiu fazer mais um gol, com o Piantoni, mas aí já era tarde demais. A seleção brasileira estava classificada para a final da Copa do Mundo. E olha só, mais de 27 mil torcedores estavam no famoso e tradicional Estádio Razunda para assistir a essa partida incrível. E no mesmo horário, lá no Estádio Levi, os suecos, donos da casa, também se classificaram para a final ao derrotar a Alemanha Ocidental. A final prometia muito, no Estádio Razunda, com um público de quase 50 mil pessoas. O Brasil entrou como favorito, mas o técnico Vicente Feolala teve que fazer uma substituição na lateral direita, colocando Djalma Santos no lugar de Sordi, que estava contundido. Nos primeiros minutos da partida, os brasileiros, que estavam acostumados a jogar de amarelo, erraram alguns passes por confundirem os companheiros com os suecos. Com isso, os donos da casa aproveitaram e marcaram o primeiro gol com Nils Liedol aos 4 minutos. Olha só a Suécia chegando, Lidholm limpou, vai fazer no canto! Mas a seleção brasileira não se abalou e, em uma cena emblemática da Copa, Didi pegou a bola de dentro do gol e andou calmamente com ela nos braços, lembrando que a seleção brasileira não ia perder para eles. No primeiro tempo, o Brasil virou o jogo com 2 gols de Vavá, aos 9. Botou no fundo, cruzou, Pelé, passou, Vavá! Gol! 32 minutos. Vamos ver o Mané, olha o Axman, Mané, levou, cruzou, Vavá! Após assistências de Mané na linha de fundo. Antes do segundo gol, Pelé havia acertado a trave da Suécia. No início do segundo tempo, Pelé quase marcou um golaço de chapéu. Logo depois, ele fez um dos gols mais bonitos da história do futebol, marcando o terceiro do Brasil aos 10 minutos com um chapéu no marcador. Zagallo aumentou o placar aos 23 minutos. Cansar, Zagallo, dividiu, vai Zagallo! E a Suécia diminuiu com Agnes Simonson aos 35. Como foi a primeira conquista do Brasil? Olha a Suécia chegando, gol! Mas Pelé fez mais um gol aos 45 minutos, dando números finais à partida, 5-2 para o Brasil. Dentro da área, Pelé! No final da partida, a seleção brasileira deu a tradicional volta olímpica carregando a bandeira sueca em homenagem ao país sede, comemorando assim o primeiro título mundial do Brasil e iniciando o reinado do Rei Pelé e a soberania da seleção brasileira em títulos de Copa.